E aí, pessoal católico ligado no YouTube. Prosseguindo então com o nosso quadro Leitura da Bíblia, capítulo a capítulo, chegaremos ao 26º capítulo do livro do Êxodo, o penúltimo capítulo deste mesmo livro. E neste capítulo nós veremos Deus dizendo quais seriam as consequências do povo eleito se desobedecessem às leis que ele havia implantado. Pois bem, lá do versículo 1 ao 2, então Deus vai reforçar a questão da idolatria. Do versículo 3 ao versículo 12, Deus vai falar sobre as consequências da desobediência do povo eleito. Do versículo 3 ao 35, Deus então ele vai ressaltar a questão de que se o povo de Israel desobedecesse tudo aquilo que ele havia prescrevido, eles seriam punidos. E essas partes sobre a desobediência a gente pode dividir em 4 partes mais detalhadas, que Deus vai aumentando a intensidade da punição de acordo com a persistência no erro do povo eleito. Do versículo 36 ao 41, Deus vai dizer o que seria feito com aqueles que sobrevivessem ao seu castigo. Do versículo 41b ao 45, vai falar sobre a prontidão que ele acolhe aos israelitas que se arrependem de todo o pecado. E do 46 ao versículo, então, que conclui esse capítulo 26. Acompanhe comigo na sua Bíblia, no versículo 1. Não farei ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras para vos prostardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Pois bem, irmãos, esse versículo então em especial ele é utilizado pelos nossos irmãos protestantes para nos acusar de idolatria, que nós adornamos imagens para depois então adorá-las. Mas nós podemos perceber aqui que há um equívoco muito grande deles em relação a nós, porque em primeiro lugar nós não adoramos imagens, e em segundo lugar os momentos históricos são completamente diferentes entre eles. Porque naquele período, no período em que foi escrito o Levítico, Deus estava se referindo aos falsos deuses, aos deuses que competiam com ele, as formas mais rudimentares de culto a deuses que foram inventados por seres humanos. Já em relação ao nosso contexto, nós fazemos imagens, mas não com o intuito de adorá-las, mas com o intuito de veneração, onde nós veneramos as imagens dos santos, que foram pessoas muito importantes, que deram as suas vidas por Deus, pelo seu próprio Deus. E então nós percebemos que o ato é completamente diferente, né? Um ato em que você enxerga em um santo toda a maravilha que Deus fez na vida dele, se manifestou, é completamente diferente de você fazer uma imagem e adorá-la por si mesma num culto de idolatria. Pois bem, feita essa breve explicação, então, passemos ao texto novamente, que Deus vai orientar que o povo judeu exatamente não cultuasse esses deuses falsos pagãos de outros povos, e que se assim procedessem, estavam ipso facto quebrando essa aliança. Do versículo 3 ao 36, então Deus vai num crescende, né, dizendo ao povo eleito o que ia acontecer com eles, eles persistissem cada vez mais na desobediência a Deus, até chegar ao ponto da última parte ali das consequências, que Deus dizia que o povo eleito ia ser novamente exilado, porque o povo eleito não sentia uma angústia muito grande, uma dor muito grande em relação ao primeiro exílio, que é o exílio do Egito. E isso de fato acontece, né, na história do povo eleito, que é o exílio, o segundo exílio, o exílio da Babilônia, que ia acontecer depois de algum tempo. E ele vai dizer que tiraria o povo eleito da terra prometida que ele iria lhes dar, e ainda mais,
além de te tirar a própria terra, tiraria também o culto, a religião do povo eleito. E eles ficariam como que sem o próprio Deus. Porém, ele vai ressaltar, do versículo 41b até o versículo 45, que ele estaria pronto para que a qualquer momento, se o povo eleito se arrependesse de todo o pecado que ele havia feito, de toda a desobediência que ele havia causado a Deus, ele estaria pronto para voltar atrás em suas considerações e voltar a tomar o seu posto de Deus do povo israelita. E ele vai usar uma expressão, né, o escritor do texto usa uma expressão que já havia sido usada em Gênesis capítulo 3, que é de que Deus andaria no meio do povo, porque Deus andava junto com Adão e Eva no paraíso. Então seria restabelecida aquela união com o povo eleito a partir do momento que eles se arrependessem. E então se conclui esse capítulo 26 no versículo 46 da seguinte forma: tais são as ordenações, os mandamentos e as leis que o Senhor estabeleceu entre ele e os israelitas, por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Espero então, irmãos, que tenha contribuído de alguma forma para vocês aí. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.